E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Irmandade Pirata, e hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não vou sair do tema de One Piece, na verdade esse canal inteiro provavelmente vai ter muitos vídeos de One Piece, se não todos, mas eu quis fazer sobre um jogo de One Piece, porque eu sinto que a comunidade de One Piece no geral não conhece muito bem os jogos, né? Seja porque não joga videogame, ou os jogos também não são tão populares assim. Então eu resolvi falar hoje sobre o meu jogo favorito de One Piece, que é One Piece Pirate Warriors 3. Pirate Warriors 3 é um jogo do estilo Musou. Pra quem não sabe o que é Musou, é um estilo de jogo onde você tem que ir conquistando territórios, cumprindo pequenos objetivos no mapa, enquanto vem uma horda gigantesca de inimigos. É normal você derrotar 2.000, 3.000 inimigos em uma fase, entendeu? Então o Musou é esse estilo de jogo. E eles trouxeram o One Piece, o universo de One Piece, para um jogo Musou. E esse jogo, eu tava muito ansioso para jogar ele faz anos. Eu só fui conseguir jogar ele esse ano. Então eu tô com um jogo recente aqui na minha memória. Eu vou dividir essa análise em várias partes. Eu vou falar da história, da gameplay, para não ficar muito bagunçado, né? Então vamos pro primeiro ponto, que é a história. A história de Pirate Warriors 3 é idêntica ao do anime. Na verdade não é idêntica, né? Ela é muito igual. Eles mudam pequenas coisinhas, nada que vai alterar a plot do anime nem nada, mas tem personagens que foram removidos da história, personagens que foram acrescentados. Um bom exemplo disso é em Enies Lobby, que tem a Caulifla, não sei o nome daquela mulher que vira sabonete, mas eu acho que é Caulifla. Ela foi removida desse jogo, não tem menção a ela, ela não aparece na gameplay, não aparece em nada. Simplesmente removeram ela, e não foi a única, né? Removeram vários. Mas tirando essas pequenas mudançazinhas, a história é a mesma. Começa em East Blue, depois o Luffy vai para Grand Line e etc. E o jogo adapta desde do início, né, do mangá até a saga de Dressrosa. Só que na época que esse jogo foi lançado, Dressrosa não tinha sido completada ainda. Ou seja, estava em desenvolvimento a saga. Então o que eles fizeram? Deram um final original para Dressrosa, entendeu? Um final do próprio jogo. Nesse final muitas coisas são alteradas. O Sabo ajuda o Luffy a derrotar o Doflamingo. O Barba Negra ele aparece lá em Dressrosa. O Aokiji aparece. Muda muita coisa mesmo em Dressrosa, porque eles não tinham de onde se basear. Então eles tiveram que inventar um final. Mas no geral é isso, não tem muita coisa a falar sobre a história. Se você já assistiu One Piece, a história vai ser idêntica, muito familiar para você. E se você não assistiu One Piece, eu não vou falar a história aqui, né? Porque é gigante, fora que eu também daria spoilers, né? Então isso nos leva ao nosso próximo tópico, que é a gameplay. A gameplay desse jogo ela é bastante simples, porém bastante funcional, que é o mais importante. Você tem botão para dar soco rápido, socos fortes, você tem um botão de esquivar ou de dar dash, você pode usar ele para se movimentar mais rápido também. Você tem o botão de ativar meio que o modo despertar, não é despertar, é Kizuna Rush, se eu não me engano o nome, mas eu chamo de despertar porque é mais fácil, né? Você não pode pular nesse jogo, não tem botão de pular. Tem um botão de ação especial, que cada personagem vai fazer um golpe característico, tipo a Boa Hancock, ela vai soltar coraçõezinhos e quem bater nela é petrificado. Você também tem um golpe de especial. Esse golpe especial, geralmente vai ser... Geralmente não. Em todos os casos vai ser um golpe de dano em área gigantesco, que você vai derrubar 100, 200, às vezes até 300 inimigos com um golpe só. E esses especiais são golpes característicos do anime. O Luffy mesmo, que é o primeiro personagem que você controla, o golpe que ele dá com o botão especial é o Gomu Gomu no Pistol. E esse golpe derruba muitos inimigos mesmo. Se tiver, sei lá, 200 inimigos perto, você derruba todos. E os outros personagens seguem essa mesma linha, né, de golpes exagerados, golpes que cobrem áreas gigantescas. E o objetivo desse jogo é ir conquistando áreas, conquistando territórios. Mas isso não é uma regra. Tem vezes que você tem outros tipos de objetivos, como fazer uma escolta, derrotar um inimigo X, proteger os aliados, conquistar alguma base específica.
E os cenários eles são baseados nas sagas mesmo do mangá. Por exemplo, se você estiver em Alabasta, o mapa inteiro vai ser em Alabasta. Vai ser um deserto com alguns castelos, alguma área livre. Os cenários eles são bem bonitos, mas eu vou deixar para falar isso depois. E às vezes você tá em Alabasta e eles mandam, por exemplo, você... Na verdade tem essa missão no jogo, né? Que é você descobrir onde está a bomba. Eu não lembro se é uma bomba, mas eu tenho quase certeza que sim. E aí você tem que sair batendo em todo mundo até alguém revelar onde ela tá. Que tá na Torre do Relógio. E aí depois você ganha outra missão de ir até a Torre do Relógio e derrotar o cara que tá com a bomba, né? Pra desarmar a bomba. Então, as missões seguem esse padrão. É uma área gigantesca que vai aparecendo pequenos objetivos a serem concluídos no mapa até você chegar no chefe final, que geralmente é o boss daquela saga, né? O Enel, o Crocodile e etc. Mas, no geral, a gameplay é muito boa, os combos são rápidos, é divertido, é fácil. Qualquer pessoa que nunca jogou, por exemplo, você pode nunca ter jogado One Piece na sua vida, esse jogo. E mesmo assim você vai se adaptar super rápido. Tem o modo multiplayer para você jogar com amigos, é super divertido. Tem modos extras como o Free Play, que por exemplo, quando você está jogando o modo história, você não pode jogar com qualquer personagem. Se você está na primeira fase do jogo, você só pode jogar com o Luffy, que é a fase onde você vai resgatar o Zoro. Aí depois você vai para a próxima saga, que é a do Bug. Aí você pode jogar com o Luffy e o Zoro apenas, porque só tinham eles na tripulação e a Nami na época não lutava, né? Ela era uma ladra, ela não tinha o Clima Tact ainda. Então você só pode usar o Luffy e o Zoro. Nesse modo Free Play que eu mencionei, você pode usar qualquer personagem em qualquer fase que você já tenha passado. Então, usando esse mesmo exemplo aí da primeira fase, que é o Luffy resgatando o Zoro, você passa dela. Aí você vai no modo Free Play e você pode jogar com qualquer personagem que você já desbloqueou. Pode jogar com Enel, com a Boa Hancock, Kuma, com dezenas de personagens. Então é isso. A gameplay, pelo que eu me lembro aqui, é só isso mesmo. É uma gameplay bastante divertida e que carrega 90% do jogo. Porque como eu disse, a história, ela não é algo que seja novo, né? Então a gameplay, consequentemente, tinha que ser uma coisa maravilhosa para poder manter as pessoas. Então isso nos leva ao nosso próximo tópico, né? Que é a música, a trilha sonora do game. A trilha sonora desse jogo, eu pelo menos acho espetacular. Na verdade, ela não é a melhor trilha sonora que eu já ouvi na minha vida, mas é uma trilha sonora muito boa e funcional para o jogo. Uma coisa que eu acho bem triste, na verdade, que é um dos pontos negativos, é que o jogo não possui a trilha sonora do anime. Não tem nenhuma música do anime, nem a abertura, não tem nada. São trilhas sonoras feitas para o game. Eu não sei por que isso, acredito que seja motivo de direitos autorais, mas é uma pena mesmo, seria bom se tivessem as trilhas sonoras do anime. Mas as trilhas sonoras originais do jogo são muito boas, a maioria é bastante empolgante, eletrizante, é aquela trilha sonora que enquanto você está jogando ela vai te deixando animado e a trilha sonora vai mudando de acordo com a situação. Por exemplo, você inicia a fase, aí é uma trilha sonora com um clima mais de aventura, de batalha, aí depois acontece alguma coisa, por exemplo, alguém é sequestrado, alguém é, derrotado, aí toca uma trilha sonora mais tensa, mais triste. Aí depois você cumpre todos os objetivos do jogo, aparece o vilão, o chefe final que você tem que derrotar naquela área, aí vai uma trilha sonora mais enérgica, de batalha mesmo. Então a trilha sonora ela é muito bem feita e depois que você finaliza o jogo, você desbloqueia uma feature que você consegue colocar qualquer trilha sonora em qualquer fase. Então às vezes você tem uma trilha sonora favorita, você pode escutar ela em todas as fases. Você pode simplesmente escolher qual música que você quer que toque em momentos específicos do jogo. Eu achei uma opção bem legal, pra ser sincero. E é isso, né? A música ela é mais uma questão de gosto pessoal. Eu tô expondo o meu aqui, minha opinião. Mas você pode achar a música horrível, por exemplo, né? Aí já não tem muito pra onde correr, né? Agora a gente vai analisar agora nosso próximo tópico, que no caso é os personagens. Vou falar um pouco sobre os personagens do jogo. Esse jogo tem simplesmente dezenas de personagens que apareceram até a saga de Dressrosa. Desde personagens jogáveis até personagens de suporte.
Os personagens jogáveis, como o próprio nome já diz, são aqueles que você pode jogar com eles livremente, não tem nenhuma restrição. E tem a tripulação inteira do Luffy, tem o Jinbe também, tem o Ace, tem o Sabo, tem o Magellan, que eu chamo de Magalhães, né? Tem o Enel, tem Crocodile, tem muitos personagens, Kuma, é uma gama enorme de personagens. E no geral, a jogabilidade deles é bem parecida, para não dizer igual. Os botões são os mesmos. Todo o combo que você faz em um personagem dá para você fazer com outros. Por exemplo, um que é quadrado, triângulo, triângulo, triângulo. Esse serve em todos os personagens. Isso é uma coisa que eu acho boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque você pode pegar qualquer personagem que você já vai saber jogar com ele. Você consegue se divertir sem ter que ficar aprendendo o golpe, treinando e não sei o que. E é ruim porque deixa meio raso a gameplay, né? Todo personagem, os comandos são iguais. Mas ao mesmo tempo que os comandos são iguais, os golpes são bem diferentes. Tem personagens que são muito lerdos, mas dão um dano bruto, gigantesco. Tem personagens muito rápidos, que dão danos menores. Personagens com dano em área gigantesco, com projéteis. E tem várias classificações de personagens, né? Que elas acrescentam atributos passivos. Por exemplo, se você estiver jogando com um personagem da marinha, quando você usar o seu Kizuna Rush, o despertar, né? Ele vai dar mais dano e quem é pirata. Se você estiver jogando com um personagem de Haki, você consegue bater em personagens Logia no seu despertar. Então tem essas pequenas mudanças, né? São várias classificações de personagens. Tem usuário de Haki, tem Paramécia, tem Logia, tem Zoan, tem Marinha. Então são várias classificações de personagens. E os personagens são isso, né? Não tem muita profundidade de gameplay, mas é bem divertido de jogar com eles. Pelo menos os personagens jogáveis. Porque também temos a categoria de suporte. Os personagens de suporte, eles não são controláveis. Como funciona? Depois que você dá um combo e o nível do suporte está 2 ou superior, o suporte aparece para dar um golpe. Por exemplo, eu estou com o Luffy e dei esse combo que eu disse, quadrado, triângulo, triângulo, triângulo. Se eu apertar um botão de ataque mais uma vez, o suporte vai aparecer na tela e vai dar um golpe. Tem muitos suportes no jogo, até de personagens que você nem esperava que tivesse. Por exemplo, o Hatin, que é aquele polvo lá. Tem também aquele cara lá de Skype, que eu esqueci o nome. Cara, não consegui lembrar o nome dele, mas tem a Monet, tem o Vergo, tem muitos personagens que só dá pra usar de suporte. Geralmente são personagens que você não dá tanta importância assim. O Mr. One, Mr. Two, são personagens que fazem parte da história do anime, mas que em geral não são personagens que as pessoas gostam tanto assim, né? Então, sobre os personagens que eu me lembro, é isso, né? Então vamos para o nosso próximo tópico, que são os gráficos. Os gráficos desse jogo são bem bonitos, não são o auge que as plataformas poderiam oferecer. Esse jogo saiu para PlayStation 3, PlayStation 4 e, se eu não me engano, PlayStation Vita. Eu posso estar enganado. Mas ele não é o melhor gráfico nenhuma dessas plataformas. Mas ele é bem bonito, ele cumpre o que ele promete. Os personagens parecem que são feitos de borracha, de massinha. Eu achei um estilo bem bonito, bem cartoonizado. Então são gráficos realmente bons. Não são o auge dos gráficos, não são o máximo que eles poderiam ser, mas mesmo assim são gráficos bons. Os cenários, eles cumprem o que eles prometem. Aí eu já tenho uma crítica a fazer. Eu acho que os cenários são um pouco vazios, tem poucos detalhes. Apesar de às vezes você nem reconhece que aquele é um cenário de One Piece. Tem alguns que você chega a reconhecer, como por exemplo Skypiea, que você vê diversos pés de feijão, você vê nuvem, o chão é feito de nuvem, os personagens têm aquelas asinhas, então aí você reconhece. Mas tem outros cenários que você não faz a menor ideia de onde é aquilo, e que se não fosse o título do episódio, você não ia saber onde se passava, né?
Então os cenários eu tenho uma crítica a fazer, porque eu já joguei o Pirate Warriors 4, que é a sequência desse jogo, e eles melhoraram muito os cenários. Então eu sei que dá pra fazer um cenário bonito usando este estilo de gameplay, né? Então os cenários, apesar deles serem bonitos na maioria das vezes, eles são muito vazios. Então essa é uma crítica que eu tenho aos cenários. E os personagens, os gráficos, eu não tenho nada a reclamar. Às vezes os personagens são um pouco sem expressão, isso eu tenho que admitir. Às vezes o personagem está falando uma coisa e a boca dele não se mexe durante a gameplay. Nas cutscenes se mexem, mas na gameplay os personagens falam várias frases, né? E se você olhar para a boca deles vai estar parada, o rosto deles vai estar parado. Então eu acho que falta um pouco de expressão nos personagens. Mas no geral não é algo que vai te incomodar, até porque você vai ver o personagem de costas, né? Isso é uma coisa que você só vai perceber se você parar e ficar olhando pro rosto dele, né? Coisa que a maioria das pessoas não deve fazer. Então, no geral, são gráficos bons, sim, eles cumprem o papel deles, apesar de não ser o ápice daquela geração de consoles, né? Então vamos para a conclusão final, que é: vale ou não a pena jogar esse jogo? Se você for um fã de One Piece, vale muito a pena você jogar. Qualquer pessoa que é fã de One Piece vai amar o jogo. Seja pelo modo história, que você pode reviver as sagas do anime. Seja por você conseguir jogar com seus personagens favoritos. Seja porque você pode jogar com um amigo seu no modo multiplayer. Então são várias coisas que você pode fazer nesse jogo. Se você é fã de One Piece, você vai amar. Tem várias skins diferentes de acordo com a saga. Por exemplo, tem o Luffy de Wano não, nossa, viajei. Tem o Luffy de Alabasta, Luffy de Skypiea. Tem roupas do filme, né, como o filme 3D, 2Y, eu não lembro a ordem, eu acho que é isso o nome do filme, né? Mas tem várias roupas de filme, então você vai gostar bastante se você for um fã de One Piece. Se você não for, aí depende. Qual o seu estilo de jogo? Você gosta de jogo de ação, de aventura, que você vai batendo em todo mundo? Você gosta de God of War, a saga antiga no caso, né? God of War até o 3. Você gosta de Devil May Cry? Aí provavelmente você vai gostar desse jogo sim. Tem bastante ação, bastante combos. Agora, se você não gosta desse estilo de jogo, você prefere, sei lá, um jogo mais cinematográfico, com uma história mais elaborada, como The Last of Us, Uncharted, então aí talvez não seja o seu estilo de jogo. Nossa, embolei tudo aqui. Porque esse jogo não foca na história, né? E ele só revive a história do One Piece. Ele não é muito cinemático, ele é mais um jogo de ação. Então aí depende do seu estilo de jogo. Mas no geral é isso, eu recomendo esse jogo para todo mundo, nem que seja para conhecer. Talvez não seja o seu estilo de jogo, mas você possa gostar, né? Esse jogo possa ser a exceção. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a minha primeira análise que eu tentei fazer de jogo. Vocês podem ver que eu embolei algumas frases, fui errando algumas coisas durante a análise, mas é porque eu sou inexperiente ainda. Eu prometo que eu vou melhorar conforme o tempo foi passando. E lembrando que isso é minha opinião, claro, você pode discordar, você pode achar que o jogo não é tudo isso. Deixa sempre aí nos comentários, porque os comentários ajudam muito, galera. Vocês podem achar que não, mas se vocês comentam no vídeo, isso me ajuda bastante, porque o YouTube começa a recomendar para outras pessoas. O like também é importante, mas se você deixa só o like e não comenta, o vídeo não é tão recomendado assim, né? Mas qualquer ajuda que você puder dar já é super bem-vinda. Eu agradeço de coração por você ter assistido até o final. Tenham um ótimo 2023 vocês todos e até a próxima. Tchau, tchau.